Fala aí, galera, tudo tranquilo? Oi, galera! É o seguinte, muito tempo atrás, não muito tempo atrás assim, a gente fez um vídeo sobre o nosso romance real. Só que hoje, que hoje em dia a gente assiste aquele vídeo e a gente pensa, meu caneco, o que estava acontecendo aqui? Não sei. Então, a gente decidiu fazer um outro vídeo agora, é o nosso romance real 2. Melhorado. Então que a gente vai falar um pouco sobre o nosso relacionamento antes da gente casar. A gente vai fazer um vídeo um pouco mais resumido, um pouco mais ponto, um pouco mais... Um pouco menos de tipo. Muito pouco. Pra começar, que nome é esse? O que é esse tal de romance real? De onde veio isso? Não foi de mim. Não, na verdade, o nosso relacionamento era um namoro cristão, simplesmente isso. Muita gente fica pensando, tipo, o que é a diferença entre romance real, corte, namorando, tipo, qual é a diferença? É tanto nome. Importante não é o nome que você tá fazendo, tipo, você tá namorando, fazendo romance real, corte. Importante é que você tá tendo um relacionamento onde Deus vem em primeiro lugar. Dentro dos princípios da palavra de Deus também. Exatamente. Justamente a ideia do romance real era brincar com essa palavra e dizer que nós fazemos parte da realeza, como filhos e filhas do rei. A gente não pode ter um relacionamento de qualquer jeito. Uhum. E também real de verdadeiro. Porque nós, como os filhos de Deus, a gente não pode querer levar o namoro do mesmo jeito que o mundo enxerga e vê isso. E tem um livro muito legal que resume muito essas coisas que a gente tá falando, que é o livro Romance Real da minha tia, a pastora Rebeca. Link aqui na descrição se você quiser comprar esse livro, a gente super recomenda. Tá até de promoção agora, eu acho. E a gente tá tão feliz no jeito que a gente fez o nosso namoro, né? Que a gente realmente colocou Deus como centro do nosso relacionamento. A gente priorizou as coisas que nossos pais indicaram pra gente priorizar. E a gente fez algumas decisões. A gente fez algumas decisões sobre as coisas que a gente faria e não faria. Não porque umas leis humanas que as pessoas colocaram na gente, não, mas porque a gente viu que seria bom pro nosso relacionamento e seria saudável a gente fazer e não fazer certas coisas. Exatamente, existem princípios e valores determinados e estabelecidos pela palavra de Deus, que se a gente aplicar para nossa vida de maneira correta, a gente não tem como não ver os frutos disso. E isso é algo que eu e Priscila a gente tem colhido até hoje. Sabe, muitos desses princípios e valores a gente decidiu que a gente ia implementar no nosso relacionamento e até hoje a gente viu como valeu a pena. Então a gente não está dizendo que todo mundo tem que fazer exatamente como a gente fez. Mas nós estamos fazendo o que nós fizemos, valeu a pena e a gente acha que foi ótimo. Mas assim como cada um de nós é diferente, talvez os nossos relacionamentos vão precisar de coisas diferentes. Uma conversa que um casal tem que ter entender quais são os seus limites, onde pode ir, onde não pode ir, essas coisas estando bem claras também. Por exemplo, tem casais, com meus pais, quando eles começaram a namorar, que até segurar as mãos, meu pai ficava, tipo, louco já. Então eles decidiram que eles não iam ficar segurando as mãos, tipo, sozinhos, assim. Eles só seguraram as mãos quando tava, tipo, em público. Já os meus pais davam umas bitoquinhas. E eles estiveram namorando do mesmo jeito. Então, não é essa regra deixa você santo e essa regra não. Tipo, gente, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o seu coração, com o seu relacionamento individual. Então, mas a gente vai falar um pouco sobre como a gente fez, porque tem muita gente curiosa. Quais são esses pontos principais que a gente trouxe pro nosso relacionamento? Por exemplo, a palavra de Deus fala sobre julgo desigual. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, a palavra de Deus diz: "Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão a luz tem com as trevas?" Em outras palavras, não dá para você colocar um jugo sobre sua cabeça com outra pessoa que não tem esse mesmo destino, esse mesmo propósito com você, que não está seguindo a Jesus, por exemplo. A gente acredita que se essas duas pessoas não estão indo na direção de Jesus, pensam em buscar coisas opostas, isso não tem como dar certo, porque esse julgo desigual, alguma hora vai entrar em conflito e a coisa vai desmoronar. Então mesmo se você pensar, tipo, eu vou começar a namorar e depois ele vai pra igreja e tal, não, seja amiga dessa pessoa, traz ela pra igreja. Nossa ideia, nosso pensamento, péssima ideia. Então, mas a gente realmente tem que guardar isso e ter certeza que a pessoa que a gente vai estar tendo um relacionamento ama Jesus, se não tanto como você mais. Esse pra nós é o primeiro critério, o critério básico. Aí outras coisas também que é muito importante, que a Bíblia também fala, é que a gente tem que honrar nossos pais. Então se você tá querendo entrar num relacionamento que seus pais não estão apoiando,
Não quer dizer que essa pessoa não é de Deus pra você, ou alguma coisa assim, mas quer dizer que você tem que orar muito mais e esperar Deus tocar o coração dos seus pais pra convencerem eles também. A Bíblia diz que o coração do rei tá na mão do Senhor. Então, se Deus pode mover o coração de um rei, ele com certeza pode mover o coração dos seus pais. A gente conhece vários testemunhos, por exemplo, de pessoas que queriam estar no relacionamento, não tinham a bênção dos pais, e em vez de entrar em rebelião com tudo e todos, decidiram esperar, confiaram no Senhor, que o Senhor ia cuidar deles, que o Senhor ia intervir. Eles continuaram orando, esperaram mais um pouquinho e de repente o coração de todo mundo foi trabalhado e entraram no relacionamento com a bênção dos pais. Isso mesmo. Então, tendo um relacionamento que vai ser inevitavelmente abençoado por Deus quando você decide respeitar esses princípios. É a mesma coisa com a liderança. Sua liderança são seus pais espirituais. No nosso caso, nossos pais naturais e espirituais eram as mesmas pessoas, então a gente foi muito bom nisso. Mas é bom você ter certeza de que, sabe, essa sua liderança, as pessoas que estão sobre sua vida, as suas autoridades estão apoiando isso que está acontecendo. E não é... E liderança, ó, pais, como a gente falou, pode estar enganado, pode estar errado, mas Deus vai trabalhar no coração deles quando você for humilde o suficiente para se humilhar, para buscar a Deus nesse assunto todo. Exato. E eles podem estar certos, que é muitas vezes o caso, a maioria das vezes o caso. Porque essas pessoas têm mais experiência, mais bagagem, muitas vezes estão enxergando, sentindo coisas que você não consegue enxergar, ou sentir porque você está apaixonado, porque você não pensa direito, entendeu? Toda a ideia de ter um romance real, que é um romance que é separado, um namoro que é diferenciado do namoro do mundo, é sobre santidade. Você tem que entender qual é o tamanho da importância de ter santidade na sua vida, que você não pode falhar com isso. Porque todo pecado é uma falha de certa forma, mas quando você peca contra o corpo, a Bíblia diz que você peca contra o templo do Espírito Santo, e isso é colocado numa outra categoria. Então santidade é muito importante. Tá andando em pureza é essencial para nossa vida, para o nosso propósito. E vai influenciar todo o seu futuro casamento também. E todos os seus futuros relacionamentos e toda a sua futura linhagem de família vai influenciar, acabar influenciando de algum jeito. Exatamente. Então, para nós, esses são alguns critérios que são inegociáveis, assim, são princípios que precisam estar presentes no relacionamento. Foi o que a gente fez no nosso. Várias vezes as pessoas perguntam, né, o que vocês fizeram? Qual que é a história do namoro de vocês? Como vocês são tão felizes assim? Porque, sinceramente, nosso casamento, nosso relacionamento, nosso namoro tem sido a melhor coisa dessa vida depois de Jesus. A gente é feliz todos os dias, a gente ri todos os dias, o nosso relacionamento é maravilhoso. Às vezes a gente conversa e fala, era pra ser tão perfeito assim? Tipo, tá tudo bom demais, será que tem alguma coisa de errado? Mas é porque a gente decidiu colocar esses princípios em ação, esses valores em ação, os conselhos os conselhos de outras pessoas em ação. E isso tudo bota a coisa pra rodar. E tem coisas que são importantes, principalmente pra vocês rapazes, que vocês precisam ter em mente. Critérios que eu tinha e estavam ali presentes na minha família, que eu acredito que é um critério para todo rapaz. Cara, antes de pensar em sair namorando com uma moça ou estar num relacionamento, você tem que pensar que direção isso a coisa está indo. Você, como homem, é o líder, você precisa ser cabeça. Então não adianta só querer fazer um negócio por fazer, para ficar feliz, porque é gostoso, porque namorar é bom. Você tem que ser, entendeu? Quando eu era mais novo e ainda estava cedo demais para namorar, eu já estava pensando sobre isso desse jeito. Cara, que tipo de homem a futura esposa que eu sonho para mim merece como marido? Então eu tinha uma ótima lista para eu crescer, me aprofundar, me aperfeiçoar enquanto eu estava esperando. Não adianta ficar sentado chorando no canto porque você quer uma namoradinha, mas nunca virar um homem decente que sua namoradinha merece. Que tipo de homem então minha esposa merecia? Cara, um baita homem de Deus que está caminhando em santidade, está caminhando alinhado no plano e no propósito de Deus para minha vida, caminhando com o Espírito Santo. Isso era primeiro inegociável, ótimo. Um homem que caminha em pureza e em santidade. Então, se você ainda não está nesse nível e você não tem esse pleno relacionamento com o Espírito Santo, eu acho que você ainda não está pronto para entrar no relacionamento. Antes de botar o coração e a casa em ordem, tá, então beleza, tá andando em vitória, tá andando em pureza, em santidade, show. Entra um aspecto mais físico da coisa. Você vai ser um homem, você tem como prover para sua família, você tem como cuidar da sua namorada. Claro que na questão do namoro isso ainda não é tão complicado. Você tem que, né? Dinheiro pro cineminha. Pois é, tem que ter dinheiro pro cineminha, pra levar o namorado pra sair. Mas depois, cara, você vai ter como sustentar a sua casa, a sua família? Se sim, tá show, tá ficando pronto pra esse namoro. Calma aí, rapaziada, sem desespero. Não tô dizendo que você tem que ser o líder de uma companhia multibilionária com 18 anos. Não, você pode ver que não é o meu caso. Eu ainda não sou dono de uma companhia multibilionária.
Tô querendo dizer que você tem que pelo menos ter um plano, as coisas estão encaminhadas, tá ligado? Hashtag Man with a Plan. Isso aí. É muito gostoso construir a vida junto. É o que eu e a Pri estamos fazendo. A gente tinha um plano, mas não tava tudo desandando ainda. Claro que a gente tinha todo um preparo econômico também. Mas eu tenho que estar pronto pra ter uma família. A pessoa só tá querendo começar um relacionamento. Não, tem que estar pronto. Tem que estar pronto sim. Tem que estar pronto pra tudo. Tem que estar ligado no futuro. Não, sem exagero. Pelo menos o plano. Só tô pelo menos encaminhado, assim, você tem uma visão, você tá estudando, você sabe onde você vai. Exato. Você tá no caminho certo, né? Quando vem a pessoa certa, os propósitos estão alinhados? Vocês querem as mesmas coisas? Porque assim, um quer ser bilionário em Nova York e outro quer ser missionário na África, eu não sei como é que isso vai dar muito certo. Tem que olhar e descobrir quais são os seus chamados. Ou às vezes um tem chamado pra estar fixo em um lugar, o outro tem chamado de ser missionário em outro lugar, tá viajando, entendeu? Essas coisas têm que ser alinhadas, o propósito. E isso pode se, descobrindo na sua amizade e tudo, né? Antes até de entrar no namoro. Pra não precisar, gastar todo aquele emocionalmente, todo aquele drama emocional de entrar num relacionamento e descobrir que não vai dar certo por causa dos sonhos e tal. Já descobre o sonho da pessoa antes de entrar no relacionamento. Pois é. E também, garota, sobre esse negócio de estar toda preparada fisicamente, quer dizer, espiritualmente, emocionalmente, essas coisas, é muito importante também. Você não pode esperar que você tá fazendo nada o dia todo, mastigando chiclete e assistindo seriado o dia todo e sonhar com um príncipe encantado que vai ser o seu trabalhador, o homem dos sonhos. Você também tem que acordar e ser a garota dos sonhos também. Porque senão o seu príncipe encantado pode chegar e encontrar um dragão. Não um dragão na torre, você virou o dragão. Mas então, algumas coisas que a gente decidiu fazer, umas linhas assim de proteção, porque uma das coisas que a gente mencionou antes é a pureza, a santidade é muito importante também quando você entra no relacionamento. Inegociável. Exatamente, é mais perigoso você ficar perto da linha, querendo dar uns beijinhos, aí depois rola outras coisas. Descontrolar. Exatamente, porque a Bíblia é muito claro que sexo fora do casamento é pecado. Então a gente tem que ter cuidado de ficar longe dessa linha. E a gente decidiu não beijar na boca até o dia do nosso casamento, não porque tá na Bíblia, ou alguém falou pra gente que a gente tinha que fazer isso, mas porque a gente achou que pro nosso bem seria o melhor. Exato. Uma coisa que a gente tinha em mente, a gente ia ter o resto da vida para aproveitar e hoje tem aproveitado muito. Aquela época era a época de se cuidar, era a época que não podia dar errado. Então por que ficar brincando com perigo se depois vai poder aproveitar, certo? Isso aí, então é importante conversar com o outro, porque pode ser pra um beijar faz nenhuma diferença no mundo e pro outro beijar, acende o fogo. Então, conversa com o outro, se decida juntos, conversa com seus pais, tudo que a gente já falou. E é importante você saber. Eu acho que a nossa principal regra mesmo, nosso namoro, foi que a gente não ia beijar na boca. E isso, deu muita liberdade pra gente em termos de sentir ok, que não tinha perigo da gente sair juntos sozinho, porque a gente sabia que não ia rolar nada, porque a gente já tinha essa linha de proteção que era o beijar na boca. Você traça uma linha de segurança antes da linha de segurança pra não dar perigo, entendeu? Você fala o que o pai da Priscila falou pra mim nos conselhos que ele me deu, estabelece uma linha de segurança antes da linha do perigo que você não vai ter problema. E foi o que a gente fez. Uma coisa que a gente estaria ok, mas a gente decidiu não fazer pra evitar a aparência do mal. A gente não ficava sozinho em casa. A Pri tava morando aqui em Tulsa, eu ainda morava em Kansas City, a gente viajava pra se visitar e a gente não ficava sozinho um na casa do outro. No caso, ela morava na faculdade, mas quando ela ia, a gente não ficava em casa. A gente saía para lugares que tinha mais pessoas, às vezes a gente parava o carro, ficava conversando. No carro. Mas a gente não se deixava ir pelo momento, a gente tá sozinho no carro, então não, a gente sabia onde nossa linha era, a gente sabia que ia passar e a gente sempre era bem aberto sobre, não, acho que não deve fazer isso, acho que tudo bem fazer aquilo. E outra coisa, a gente sentia a presença constante do Espírito Santo junto com a gente. Então não é, tem coisa que não é para os pais saberem, que não é para os líderes saberem. O Espírito Santo sabe de tudo, ele está conosco a todo momento. E se tem alguém que eu quero deixar orgulhoso, é o Espírito Santo. É isso aí, verdade. Então essa é uma mentalidade importante para o relacionamento. Né? Então muito importante para vocês, moças e rapazes, que antes de ser o seu namoradinho, namoradinha de qualquer pessoa, marido, mulher, esse possível romance que você pode estar olhando é, antes de qualquer coisa, um filho e uma filha de Deus que merece ser tratado com respeito. Ouviu, rapaz? Uma filha de Deus que merece ser tratada com respeito. A gente tem que ser muito consciente das nossas ações para não machucar o coração de ninguém.
Sabe, um relacionamento se feito da maneira certa não vai deixar um monte de cicatriz e sofrimento. É isso aí, e não deixe isso virar uma consumação da sua vida, tipo, pensar, namorado, você precisa ter, sabe, tipo, relaxa aí, não esquenta o bigode, vai dar tudo certo quando você coloca Deus no centro de tudo. A gente já falou, repetiu e vive dizendo. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então o que a gente acredita? Que se você está buscando o primeiro reino de Deus e a vontade dele para sua vida, todo o resto vai se encaixar no lugar, vai ser resolvido. Sabe, não se desespere se está demorando um pouquinho mais do que você imaginou. Sabe, não se desespere se as coisas parecem que estão difíceis e complicadas. Não tente fazer no seu próprio braço, que Deus pode fazer muito melhor por você. E a gente também decidiu que a gente não ia se abraçar muito apertado, assim, de frente. A gente se abraçava de frente, mas não era aquela coisa, tipo... Tá, não era se colocar sobre... Mas era aquela coisa. É tipo assim, a gente decidiu que a gente não ia beijar e ia evitar certas coisas, contato físico, mas não significa que a gente era duas pedras, gente. A gente tava beijando na bochecha, a gente tava abraço quando te via. E aí também, quando o Isa me pediu um casamento, eu acho que foi o primeiro, tipo, abraço. Foi o primeiro abraço que a gente deu. Verdade. Então, esse foi um vídeo muito ligeiro, muito enxugadão, mas a gente tentando fazer uma versão um pouco melhor do que aquele último vídeo, que a gente não aguenta, sério. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você tiver pergunta, faz aí, que a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai explorar mais essa área. Eu quero fazer um vídeo só pros rapazes. Só pras moças também. Então se você tem perguntas, deixa aí, dúvidas, deixa aí, a gente vai explorar esse assunto. Mas a gente queria, nesse vídeo de hoje, trazer um pouco mais desse assunto e dizer isso. Sabe? E falar pra vocês, gente, que um namoro de acordo com a vontade de Deus é bom demais. Um noivado de acordo com a vontade de Deus é bom demais. Um casamento de acordo com a vontade de Deus é maravilhoso. Essas coisas são coisas boas. Deus está interessado nessa parte da sua vida. Ele não podia estar mais interessado, na verdade. Então a gente tem que botar de lado, botar de fora todo o medo e deixar Deus cuidar da gente como Ele quer cuidar da gente. Certo? Então a gente se vê no próximo vídeo.